senhor presidente. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Senhor presidente, mais uma vez estamos aqui cumprindo a função legislativa de votar a peça orçamentária para o ano subsequente de 2023. E eu tenho feito aqui algumas análises, até acompanhando o parecer que foi feito pela Comissão de Finanças e Orçamento, da qual eu presido. A gente nota que o orçamento de 2022 foi um orçamento, ou foi muito bem elaborado, ou ele foi muito enxuto. Porque até setembro agora de 2022, a execução orçamentária chegou a 74,74%. E a expectativa de fechamento do ano é de 1.038 milhões e 330 mil, de um orçamento de 1.041. Então, quer dizer, ele vai chegar, a execução orçamentária desse ano, a 99,65% do que foi previsto e do que está sendo utilizado. Então, quer dizer que foi quase que uma precisão milimétrica que foi feita aí no orçamento. Agora eu estou acompanhando também a evolução orçamentária de algumas cidades, como eu já citei de outras vezes aqui, Araraquara e São Carlos, que são cidades que têm entre 100 e 120 mil habitantes a menos que a cidade de Franca. E o orçamento de Araraquara é quase 1.400 milhões. É 1.378 milhões o orçamento de Araraquara, com aproximadamente 100 mil habitantes a menos. Quer dizer, proporcionalmente, é uma arrecadação muito mais elevada do que a nossa. Eu já solicitei que a Prefeitura tinha que fazer alguns levantamentos técnicos e apurar entre as secretarias para saber quais diferenças são essas. Isso tem a ver com relação à atividades comerciais que a cidade tem, as atividades industriais que a cidade tem. Né? Nós aqui temos a indústria do calçado muito forte, nós temos também a questão do comércio, que é razoavelmente forte. Nós temos uma arrecadação própria muito baixa. Só para ter uma ideia, a previsão orçamentária de impostos, taxas e contribuição de melhoria dá 384,403 milhões de reais. E nós estamos falando de um orçamento aqui previsto para 1.305. Então, se você pega o orçamento total da Prefeitura, você vai ver que o maior número de recursos que entra são de transferências do Estado, da União, né, Fundo de Participação do Município, ICMS e outros impostos que não são os impostos próprios da Prefeitura. A nossa arrecadação aqui realmente é muito baixa. Eu quero dizer que tem algumas coisas que a gente pode avaliar que estão melhorando. Por exemplo, a Indef vai fazer um investimento de 3 milhões de reais. Fazia muito tempo que a Indef operava em déficit, não tinha investimento. Agora vai ter um investimento de 3 milhões. Inclusive o Zezinho, que fala muito aqui da usina de asfalto, está previsto nesse orçamento aqui a usina 950 mil para a usina de asfalto. Quer dizer, vai recuperar a usina de asfalto. E junto com essa usina tem que ter também o laboratório de asfalto, que é que faz a checagem, a fiscalização, para saber se tanto os terceirizados ou como a própria Indef vai fazer de acordo com a execução correta, né? Agora, tem outras coisas, eu estou vendo aqui, está tendo uma melhoria também de recursos bastante significativa na área da saúde, uma evolução na área da saúde e na área da educação. Só que na prática a gente acaba não vendo isso.
porque nós temos os problemas relativos à internação, que o município é parte dela e não consegue resolver. A gente tem a questão da manutenção das unidades básicas de saúde, que está aí caindo aos pedaços, que a gente não vê esse recurso chegar lá na ponta. E está tendo uma evolução na Secretaria de Saúde de aproximadamente 20,58%, que é um valor menor do que a projeção do orçamento global, que está dando 25,25%. Então, quer dizer, vai colocar menos do que está sendo da evolução total, está colocando menos na saúde. Mas é um montante considerável aqui com relação ao orçamento global. Na questão da educação, da mesma forma. Está tendo... Aqui é o valor que foi gasto, 25... Não, é evolução mesmo. 25,88 de diferença, né? Então, a gente vê que algumas secretarias que são importantes, como por exemplo a assistência social, tem tido pouca evolução, tem tido menos recursos. O pessoal ligado aos conselhos de assistência vieram procurar a gente falando da redução de recursos, justamente num período de praticamente pós-pandemia, mas ainda nós estamos sofrendo os reflexos de todos da pandemia. Quantas vezes eu vi aqui o presidente reclamar da falta de cesta básica mesmo, aquela, não é do cartão, da cesta básica. Mas, além disso, precisa aumentar o número de cartões também, precisa aumentar. Tem muita gente que, ao longo do tempo, acabou ficando desempregada, sem renda, e está tendo dificuldade para tratar suas famílias. E a gente não vê essa priorização aqui no orçamento. Então, nós temos que cobrar, a partir do ano que vem, que essa evolução de percentuais de recursos que estão sendo colocadas, porque, São Carlos está sendo previsto 1.222 milhões, uma evolução de 20%. Araraquara teve uma evolução de 21%. Franca teve 25,25% de elevação. Não sei se é para ter uma folguinha no orçamento, que pela execução que nós vimos aqui foi muito apertada, de repente deixar um pouquinho de dotação a mais, para ficar mais fácil de trabalhar lá e não ter que precisar aqui do legislativo, né? Porque aqui, na mensagem, quem leu, nós já estamos dando a oportunidade da administração municipal fazer transferências de dotações no montante de 10% sem utilizar da autorização legislativa. O prefeito pode mandar o orçamento do jeito que mandou aqui e ele mexer nesse orçamento em 10% sem precisar da Câmara Municipal. Ele coloca os recursos onde ele bem entender, desde que ele não altere o valor do orçamento e também na questão dos recursos, das transferências carimbadas, esse tipo de coisa. Então já tá acontecendo isso. Então agora, presidente, do jeito que está aqui, nós vamos continuar cobrando as cestas básicas ano que vem, porque pelo jeito não tem dotação. E eu não entendo uma coisa. Eu vi o pessoal do Carnaval vir aqui pedir para a Câmara, para intermediar junto à Prefeitura, e a FEAC está saindo de 12, alguma coisa milhões de reais para 15. E está destinando 3.231 para a cultura, para o ano que vem. E esse ano, como o próprio Della Mota já falou, está devolvendo quase que 2 milhões, mais de 2 milhões para a Prefeitura. Então, quer dizer, se tem o recurso, por que não já estipular a dotação do Carnaval? Porque o Carnaval é uma festa, da mesma coisa que o Natal é dia 25 de dezembro, a gente sabe o período que é feito o Carnaval, da mesma forma que é feita a Expo Agro. Então, eu acho que deixar isso para votar exclusivamente aqui, eu não sei qual o interesse que a administração tem nisso. Porque poderia ter vindo já no orçamento, poderia ter vindo, mas não veio. Então, são coisas que nós vamos ter que acompanhar essa execução orçamentária. Nós fizemos o relatório está pronto, já está entregue aí junto com
com a própria proposta, e vamos aguardar, né, como vai ser a execução do ano que vem. Eu espero que não deixe essa questão das unidades básicas de saúde, principalmente, para outro ano que não o ano que vem. Acho que a questão da conservação, políticas públicas novas, é importante, sem dúvida nenhuma. Você vai fazer uma OBS nova, 2 OBS novas, você vai ter que contratar mais gente. Você vai ter que mexer no orçamento para botar, porque aí você vai ter que começar a ter novas despesas fixas, que você não tinha antigamente. Você vai fazer um novo NGA, com certeza vai aumentar a capacidade, porque não vai fazer a coisa do mesmo tamanho. Então vai ter que contratar mais gente, mais despesas fixas que vão ter. Eu vi na questão da educação, ele está mexendo na maneira de tratar a educação, vai ter que ter novas contratações também, está fazendo reforma em creches, um monte de situações. Então é isso, nós vamos ter que ficar de olho, acompanhar e torcer para que as áreas que realmente precisam ser privilegiadas, saúde, educação, a assistência social, a administração está devendo ainda. Está devendo muito na questão da assistência social. Não adianta criar programas para atender uma parcela pequena da população. Tem que fazer programas para atender um volume maior e atender a necessidade do povo de Franca, é o que nós não estamos observando. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. Vou votar favoravelmente. Com a palavra, o plenário. Peço palavra, excelência. Com a palavra, vereador Hilton Ferreira. Excelência, até pelas palavras do Gilson aí, no último ano do prefeito Gilson de Souza, nos apresentaram aqui uma lei, próximo ano, né, como essa daí, e jogaram 13%. Aí na época, estava com a inflação 6%, 7%, a gente perguntou, por que jogou 13%? Não, mas que não houve resposta. Também agora aí, conforme o Gilson analisou, nós analisamos ali, de 25% de aumento. De onde que vem esse 25%? Não, mas é que as coisas, porque não tem importância, não é? Cada um joga a expectativa que ele vem para trabalhar. Só que a gente percebe uma coisa, presidente, entra ano, sai ano, a máquina, ela continua funcionando direto, a máquina não para porque os funcionários públicos estão lá para trabalhar, para fazer aquilo que diariamente são feitas. Mas sabe o que a gente percebe? O segundo ano já do governo do Alexandre, a gente não vê nada aparecendo, por exemplo, questão de turismo. Trabalhou-se tanto antes, eu lembro que grupos de pessoas fizeram tantas coisas. Na época eu lembro que eu fui para Caldas Novas, vi um portal das águas que tem lá. Cheguei aqui, fui até conversar lá na Sabesp. Pô, a Sabesp podia fazer um portal das águas, nós temos um negócio diferente. Aí eu tive em Ipuã, que tem um lago artificial, muito bonito, as pessoas correm em volta do lago e fazem atividades físicas, famílias fazendo piqueniques, que é a coisa mais linda. Eu falei, puxa vida, Franca podia ter um lago artificial. Também nós tivemos várias conversas a respeito de empreendedorismo em Franca, criar-se novas formas de atrair mais recursos para Franca. A Franca é a terra do sapato, a gente já sabe que não é isso mais, o calçado já desapareceu, algumas empresas faliram, está uma confusão, mas não se percebe nada de novo. Mais um ano que se passa e eu não sei se a culpa seria do executivo, de não se apresentar nada e nem permitir que a nossa Franca mude. Quer dizer, passou 2000, agora 22, vai para 2023, depois chega em 2024, olha, nós temos uns projetos fantásticos e novamente mais um ano sem turismo, sem inovação de indústrias, sem inovação de comércio, mais um ano brigando aí por 1 bilhão, não sabemos se vem todos esses recursos. Mais um ano, excelência, encerra-se frio, eu ia falar morno, mas encerra-se frio. Queira Deus, ainda bem que tem gente lá em cima olhando por nós, olhando por todos nós no Brasil e no mundo, porque senão era de ser decepcionante. Mas queira Deus que ilumine a mente dos nossos governantes aí, para que a gente tenha uma vida melhor na nossa Franca. Obrigado, excelência. Com a palavra, o plenário.